bonita, tudo bem? Que bom encontrá-los novamente no canal Contextos. Eu sou Fabi Gatameiro e você, seja bem-vindo! Nós vamos conversar sobre gênero lírico. Alguns dias atrás nós falamos sobre gêneros literários. Eu disse para vocês que os gêneros literários, eles foram sistematizados por Aristóteles antes de Cristo em 3 jeitos, ou seja, em 3 gêneros literários, 3 jeitos de escrever textos literários: o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Eu também disse para você que o gênero épico, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, se transformou no que nós conhecemos hoje como gênero narrativo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o gênero lírico, que é o gênero dos poemas e das poesias. E por que eu estou usando os 2 termos, poemas e poesias? Porque poema e poesia não é sinônimo. Embora pertençam ao mesmo campo semântico, poema é uma coisa e poesia é outra coisa. Sabia não? Poema tem a ver com a estrutura do texto, ou seja, com a forma, os versos, as estrofes, essa escansão, metrificação. Isso é poema. E o que é poesia? Poesia é o conteúdo, a linguagem conotativa presente, os recursos linguísticos que foram colocados ali, a função da linguagem. Isso é poesia. Quando nós falamos do gênero lírico, estamos falando desse texto emotivo, em primeira pessoa, em que o eu lírico coloca as suas emoções e os seus sentimentos. E por que lirismo? E por que lira? É porque bem antigamente, ou seja, até antes de Cristo, as pessoas cantavam as poesias. Você, por um acaso, deve lembrar, se for cristão, que o livro de Salmos é um livro de poesias, ou seja, um gênero lírico, e que os salmos, antes de serem lidos, como nós lemos hoje na igreja ou em casa, eles eram cantados. Isso mesmo. Então, os pastores gregos, por exemplo, eles iam com as suas liras, que eram pequenas harpas, cantar, iam cuidar do rebanho e, para passar o tempo, levavam seus instrumentos e cantavam as poesias. Como naquele tempo as pessoas, o número de pessoas alfabetizadas era pequeno, então as músicas com sua sonoridade, ritmo, melodia, ajudava a memorizar os textos. Você pode pensar que o gênero lírico não faz parte do seu cotidiano. Quero te dizer que você está enganado, porque eu e você normalmente ouvimos músicas. Aliás, a maioria de nós gostamos de ouvir músicas, ritmo, a rima. Tudo isso faz parte do gênero lírico e são recursos utilizados para que aquela música, para aquele poema, ficar como um chiclete na sua memória. Você já ouviu uma música que o negócio não sai mais da sua cabeça? Pois então, são os recursos do gênero lírico que são utilizados para que você fique com essa musiquinha presa na sua cabecinha. E o que mais nós podemos dizer sobre o gênero lírico? Falando propriamente da estrutura, versos é a linha. Cada linha do poema é um verso e o conjunto de linhas eu chamo de estrofes. Essa estrofe pode ter de vários tipos, pode ser classificada de várias maneiras. Temos estrofes com um verso só, uma linha. Temos estrofes de 2 versos, de 3 versos, 4 versos e assim sucessivamente. Cada uma dessas estrofes recebe um nome conforme a quantidade de versos que ela tem. Também nós temos tipos de rima. A rima poderá ser chamada de rima pobre ou rima rica. E isso não tem nada a ver com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Rima pobre é quando palavras da mesma classe gramatical rimam entre si. Ou seja, quando substantivo rima com substantivo, verbo rima com verbo, adjetivo rima com adjetivo. E as rimas ricas são quando as palavras, elas rimam com palavras de classes gramaticais diferentes. Então, um verbo rimando com advérbio, um substantivo rimando com adjetivo, essa dificuldade, essas diferenças que são colocadas no texto são classificadas. Além disso, a linha, o verso, ela tem uma medida, uma metrificação
metrificação. Essa metrificação, que é a contagem de sílabas poéticas que confere essa melodia, né, entre sílabas tônicas poéticas e sílabas átonas poéticas, que eu chamo de métrica ou de escansão, também faz parte do texto. E essa escrita é intencional. Ninguém sai ali, os grandes poetas, vai rimar. Não, existe uma intencionalidade no texto, naquela rima que foi colocada. Por exemplo, talvez você deva ter ouvido em algum momento o poema Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Existe uma métrica ali, um jeito, um cadeamento das sílabas poéticas para que o som do texto seja o som de um trem de ferro em funcionamento. Tudo isso é intencional e esse é o gênero lírico com a sua beleza, das poesias, do texto, da rima. E para fechar, eu quero compartilhar com vocês um poema de Casimiro de Abreu, ou melhor, um trecho de Casimiro de Abreu. Como eu disse para vocês, o gênero lírico é um gênero da emoção e do sentimento. E isso este poeta fez lindamente ao dizer assim: pra ti, Formosa, o meu sonhar de louco e o dom fatal que desde o berço é meu. Mas se o canto de lira achares pouco, pede minha vida, porque tudo é teu. Se culto queres, como um crente adoro. Se preto quere, eu te caio aos pés. Se rio, rio. Se chorar, choro. E bebo o pranto que banhar-te a tez. Beijo no coração e muita poesia na vida.